nós temos aqui a presença do pastor Neil Barreto. Acho que ninguém ainda aqui presente não o conhece, não é? É um homem que Deus tem usado por todo esse Brasil, um homem de Deus, um homem que está aí pregando o Evangelho, estava falando comigo ali, foi muito novo também para o seminário, estudar aos 19 anos, aos 23 já era pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, que tem abençoado muitas vidas, sabe, é alguém que eu acompanho pelas redes sociais, tem muitas mensagens dele no YouTube, e quem é amante da boa pregação, da boa exposição bíblica, vai se afinar com o pastor Neil Barreto. É impossível não gostar, porque ele abre a Bíblia e prega a palavra de Deus, e vocês que estão aqui sabem que eu sou apaixonado pela pregação, sou apaixonado pela exposição da palavra, e eu encontro no Neil Barreto alguém que me inspira, alguém que me abençoa, alguém que me alimenta, não é? Ele nem sabia da minha existência, mas eu sabia da dele, e Deus já o usava já há bastante tempo para alimentar o meu coração. Então quero convidá-lo aqui à frente, com muita alegria, que Deus o use tremendamente, pastor, em nome de Jesus. Fique à vontade. Legal. Que bom. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Que alegria estar com os irmãos nesta igreja em Barra do Jucu. Eu tive aqui ano passado, eu não me lembro em que igreja, num café de pastores. Soube não? É aqui, Barra do Jucu, acho que foi numa quadrangular. Tem igreja quadrangular aqui? Tem. Então teve um café de pastores ano passado, e eu vim aqui, agenda corrida, eu cheguei, me pegar no aeroporto, eu preguei, nem cumprimentei ninguém, fui embora para outro estado. Então não deu nem para ver aonde era, foi bem corrido, mas eu sei que Barra do Jucu é uma barra que Deus tem abençoado, amém ou não? E eu fico feliz porque Deus tem usado essa casa também para trazer essa bênção para esse bairro. Bom conhecer o Elton, não conhecia, quando me veio o convite, eu fiquei perguntando, mas o que eu tenho a ver com a festa de aniversário dele, não é? E para a nossa festa de aniversário a gente só convida quem a gente gosta, não é verdade, cara? Falei, poxa, então esse convite é uma declaração de amor por mim, não é? Então eu vou lá, já que a agenda está livre, eu vou lá conhecer o Elton, a família dele, a casa dele, e uma alegria conhecer o Elton. Ele se converteu aos 17, eu também. Entrou no seminário aos 19, eu também. Aos 23 eu estava pastoreando, ele também. Esse ano você completa 15 anos, eu completo 30 anos de ministério em outubro. Então já está convidado para estar lá com a gente. No dia 2, eu completo em outubro, mas em setembro é festa. Dia 2 de setembro, Jeremias Pereira pregando, Ademar de Campos louvando. Está convidado, tá bom? Então, obrigado pela honra de estar com vocês nessa oportunidade. Eu queria pregar para você hoje, não é nem para eles. Então, eu queria que você sentasse lá embaixo com a sua mulher, com a sua esposa. Como é o nome do pastor dessa igreja mesmo? O Elton. Essa igreja tem uma pessoa que não tem pastor. Quem é? Quem é a única pessoa na igreja que não tem pastor? É o pastor da igreja. Não é verdade? Então, ovelha, quando a barra está pesando e o bagulho está ficando doido, como diria o carioca, aí a gente liga para o Elton, pô, Elton, alivia minha barra aí, vamos trocar uma ideia, pode me atender? Aí vai lá o Elton, ainda mais o Elton que mora na igreja, sangue de Jesus tem poder, não é? Então, esse cara tem que receber oração ao quadrado, irmão, porque não é fácil não, o cara tem que ser macho para burro, e esse cara é. Então, quando você precisa de alguém para trocar uma ideia, está lá o Elton, mas o Elton, quando precisa trocar ideia, nem sempre tem ninguém, né, Elton? Pastor é o único na igreja que não tem pastor. E nem sempre tem a mesma facilidade que uma ovelha que queira tem, de pegar o telefone e ligar para alguém. Pô, cara, ouve meu coração aí, meu coração está apertado, meu coração está ferido, meu coração está machucado, meu coração está sobrecarregado e tal. Por isso, já que o aniversário é teu, eu queria deixar uns conselhos da palavra para você, e eu tenho certeza que deixando para você acaba abençoando todo mundo, porque a regra é a mesma. E eu quero tirar de Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, Mateus 26, 36, é aquele texto em que Jesus está no Getsêmani.
E ele ora no Getsêmani, aquela oração que a gente conhece bem, mas me permita ler com os irmãos a partir do 36. Mesmo assentados, diz assim um texto: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Esse é um texto que retrata um momento que antecede a agudeza de Jesus, sabe? A agudeza da angústia de Jesus. Quando Jesus, homem, percebe que se aproxima aquilo para o que ele encarnou, a cruz. Mas não só a cruz carregando sobre si o pecado da humanidade. Ele então, mesmo sendo Deus, porque é homem, sente na carne as angústias, as aflições daquilo que lhe esperava. Diz o texto que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Era o inverno de Jesus, não é? E a gente sabe que no inverno, as noites, além de serem frias, elas são mais longas. E a alma passa por invernos, de qualquer ser humano, inclusive quando esse ser humano é Deus. E a gente sabe muito bem que quando nós estamos no inverno, mas no invernão mesmo, o que a gente quer, é estar debaixo do edredom, cara. A gente quer estar acolhido, aquecido, porque no invernão, fora do edredom, o que a gente encontra é desconforto e hostilidade. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Nova York, não tem como me esquecer, eu cheguei em Nova York e peguei um frio de 18 graus abaixo de zero. Eu sou carioca, semana passada deu 55 graus no Rio de Janeiro. Então a gente é do fogo, entendeu, irmão? Nós somos crentes do fogo, né? Eu cheguei em Nova York e um amigo que me recebe em Nova York, olha, pode vir tranquilo, não precisa nem trazer casaco, tem um casaco para você, para a Andréia, para as tuas filhas e tal. E como é que está o inverno aí? Está pesado, mas está tranquilo, pode vir. Aí nós fomos. Eu já tinha rodado a América toda, mas muito na Flórida, não tinha pego o inverno nova-iorquino. Aí o Tim me dá os casacos, né? E aí ele sai do aeroporto, ele sai correndo. E vai lá para o lado de fora. Eu falei: o que houve, Carol? Que o Tim saiu correndo? Não, nada não, pastor. Ele foi fazer um negócio lá fora. Vamos embora. Aí está saindo os cariocas no frio de Nova York. Quando abre a porta do aeroporto, meu irmão, a gente recebe um impacto de 18 graus abaixo de zero. A gente não consegue respirar de tanto frio. O rosto começa a congelar, a gente está acostumado. Aí a gente é impactado pelo frio, o Tim está lá na frente filmando, dando gargalhada da gente. A gente corre para dentro do aeroporto. Aí eu falei: tu saiu para zoar da gente. Eu não resisto quando alguém vem aqui a primeira vez, no inverno nova-iorquino. A gente correu para dentro do aeroporto de novo. Inverno é assim. No inverno a gente se retira para nós. A gente se retira para dentro. Jesus está no inverno da alma. Agora, o que eu acho interessante, irmão, é que quando a gente acha essas noites invernais, essas noites desconfortáveis na vida, quando a gente está diante da angústia, da tristeza,
do antagonismo, muitas vezes quase insuportável. A vontade que a gente tem, porque inverno era de hibernar como urso, né? E quando acordar daqui a 6 meses o problema está resolvido. Não, mas hibernar é um privilégio de urso. A nós nos cabe a insônia mesmo. Jesus chama os seus discípulos, sobe a montanha e diz: fiquem aqui, porque eu vou ali orar. Ele vai com os mais íntimos, quando ele volta, os outros estão dormindo. Como quem diz: mas vocês não puderam vigiar 1 hora, eu não chamei vocês para dormir. Não é hora de dormir. Eu quero que vocês compartilhem a insônia comigo. Agora, o que eu acho brilhante nesse texto, irmão? Nós cristãos, em nossas igrejas, não aprendemos que sofrimento faz parte da vida. Nós aprendemos é que Jesus tira todo o nosso sofrimento. A gente não aprende a lidar com a dor, o que a gente ora para que Ele tire a nossa dor. Nós estamos aqui nesse texto, Elton, falando de um Jesus que ressuscitou mortos, andou sobre as águas, transformou água em vinho, curou todo tipo de enfermidade, mas esse Jesus não foi capaz de estirar a angústia do seu peito. Eu tenho poder sobre a morte do outro. De tirar essa angústia do meu peito, eu não consegui. Eu tive poder para dizer: mar, aquieta-te, eu tirei a angústia do mar. Vento, cessa, mas eu não consegui tirar a angústia de mim. Ele ora ao Pai para que o Pai o afaste daquela angústia, e o Pai não atende a sua oração. Isso para mim é emblemático, irmão. Angústias fazem parte da vida. Dores fazem parte da vida. E jamais temos direito de imaginar, no tempo da angústia e da dor, que Deus nos abandonou porque dói. Que é o que costuma acontecer com um crente que não amadurece jamais. Por que está doendo, Deus? Aí alguém sopra: porque Deus te abandonou. Porque essa angústia e essa tristeza, Deus? Porque Ele não se importa. Não, Jesus está ensinando que tristeza e angústia são tristeza e angústia em nós, porque elas fazem parte da existência humana. Ele não tirou a angústia de si. O que Jesus quer ensinar para nós numa noite como essa, Welton? Nós pastores sofremos angústias como qualquer seres humanos. Mas nem sempre os seres humanos aos quais nós servimos entendem isso. E muitas vezes nós temos que sofrer a nossa angústia sozinho. Muitas vezes, por causa da função, nós somos obrigados a sofrer a nossa angustiante tristeza, sem aquela maneira que a Bíblia nos ensina a fazê-lo. Porque sem que nós percebamos, nós ministros, muitas vezes passamos pelo que eu chamo de sequestro da nossa subjetividade. Pode explicar, pastor? Pode. Meu nome é Neil Barreto. Nasci 1/8/66. Tempo a beça, né, meu? Mas no dia 3 de setembro de 90, colocaram um PR na frente do meu nome. E a partir daquela data, o Neil nunca mais foi chamado de Neil. Agora ele é chamado de Pastor Neil. Sem que eu percebesse no início do meu ministério, eu fui me tornando mais pastor do que Neil. O pastor tinha primazia ao sujeito que eu era antes dele. E o pastor, que é um personagem, que é uma função, acabou sequestrando a subjetividade do Neil, a identidade do Neil, a humanidade do Neil, a personalidade do Neil. De modo que muitas vezes, quiçá, isso há 30 anos atrás, eu como bom vascaíno, naquela época valia a pena ser vascaíno, acredite, já tivemos uma fase boa. Hoje tá brabo para nós, desculpa aí, viu, irmão vascaíno. Mas já tivemos boas épocas, acreditem, um dia vai voltar, né? Orem por nós. Então, de repente, eu como bom vascaíno, queria ir para o Maraca, ver o Vasco jogar, aí o pastor dizia: não fica bem para um pastor fazer isso.
Eu queria sair com a minha esposa para jantar e, de repente, dançar com a minha esposa. Não, o pastor diz, não, Neil, não fica bem para um pastor fazer isso. Eu queria ir para a praia, botar minha sunga e mergulhar, pegar onda como qualquer jovem. Não, o pastor não pode fazer isso aí. Eu estava no ministério com muita tristeza, muita angústia, com raiva de alguém que me perturbava a vida e o ministério. Eu queria pegar no pescoço dele e apertar. Não, pastor, não pode. Diz que ama teu inimigo. Ore por ele. Eu tinha vontade de orar. Deus, leva esse desgraçado para o céu de uma vez, que isso é uma praga na minha vida. Mas eu não orava. O pastor não pode fazer isso. De modo que o sujeito, Elton, ele é sequestrado pela função. E se ele sofre essa angústia que Jesus sofreu, ele não pode viver como Jesus sofreu. Primeiro, porque de repente ele não tem amigos como esse. E segundo, porque o PR não deixa que o sujeito viva a sua dor em paz. Viva a sua crise em paz. Viva a sua crise sem culpa. Porque quando a subjetividade é sequestrada pela personagem, quando o sujeito sente dor, ele sente dor como qualquer sujeito, mas por causa da personagem, ele sente culpa de estar sentindo dor. E a culpa de estar angustiado, a culpa de estar doente, muitas vezes adoece mais do que a própria angústia. De modo que, geralmente, os pastores, eles vivem uma guerra existencial inconsciente. Uma guerra entre o sujeito que é pastor e o pastor que o sujeito é. O sujeito deseja algo, o pastor outro. O sujeito quer dizer não e reagir, o pastor diz não, gole calado. O homem quer dizer que está ali, mas o pastor diz não, você não é homem, você é anjo. Pois bem, o que acontece, Elton, é que o sujeito que foi sequestrado pela personagem vive 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A vida da personagem não é a sua própria identidade. Chega um momento que esse ser sequestrado sente saudade de si, de quem foi. Sente saudade de ser só gente. Sente saudade de chutar o balde. Sente saudade de enfiar na cara. Sente saudade de sumir. Sente saudade, não, vontade de desaparecer. Sente vontade de não voltar. Sente saudade de si. De si. Essa saudade é vivida por qualquer um de nós, independente dessa questão, mas em nós ela é maior porque ela é inconsciente. E a gente não sabe por que tanto nós como qualquer seres humanos vivemos numa época de vazio existencial, angústia de alma, de ser. A OMS publicou em 2016, pode achar aí onde você quiser, que o Brasil é o país que tem o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. É o primeiro em ansiedade, o 5º em depressão e o 8º em suicídio. Isso foi lançado pela OMS no mês de fevereiro, uma semana depois do Carnaval de 2016. Depois da maior festa popular da humanidade, a OMS solta: o Brasil é o país mais ansioso, o 5º em depressão do mundo, ou seja, essa é a geração mais triste da história do Brasil. Depois da festa do Carnaval, aparente alegria, aparente sublimação, aparente liberdade, mentira, vocês são tristes. Então daria para os evangélicos dizerem, está vendo? Os prazeres do mundo não trazem plenitude à alma humana. É verdade, a gente podia dizer isso. Mas esse mesmo país é o maior país cristão do planeta. Então eles podem dizer, se a festa do mundo não traz plenitude para a alma, o cristianismo que vocês vivem também não. Porque nós somos o país mais triste do mundo. Olha que coisa triste, irmão. O maior transtorno de ansiedade do mundo, ansiedade, eu defino popularmente como
a incapacidade que acomete o sujeito de viver tudo que ele tem na vida. E o que é tudo que nós temos na vida? Tudo que nós temos na vida é o agora. O antes passou e o futuro não nos pertence, a gente não sabe se vai chegar. Tudo que nós temos é esse momento aqui, ó. Nós não temos nem o hoje, nós temos o agora. Eu não sei se eu chego no Rio de Janeiro, nem você sabe se chega em casa. Nós cremos que vamos pela fé e esperança. Mas ninguém pode afirmar que chega em casa hoje. Então, tudo que nós temos é esse exato momento aqui. O que a ansiedade faz? Te incapacita para viver o agora. Porque você está aqui no agora, Deus ministrando no teu coração, mas você é ansioso. Você está lá na quinta-feira, quando você vai fazer uma cirurgia. Oh, meu Deus, será que é a minha cirurgia? Jesus, será que vai dar certo? Jesus, eu estou preocupado, Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus, será que eu vou ser mandado embora? Porque a empresa está mandando todo mundo embora. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar aquilo? Você está aqui no agora, mas sequestrado por um tempo que não existe. A ansiedade te levou para um tempo que não existe. Embora esse tempo não exista, ele influencia teu agora com os seus sintomas. Você é tomado por sintomas de um tempo que não existe. E porque os sintomas do tempo que não existe te tomaram no agora, o que acontece? Você não vive esse agora. Porque está lá. Só que quando chega aqui, você chega vazio da história que deveria ter vivido naquele agora. Dá para entender o que eu estou falando? Você não viveu aquele momento, chegou aqui vazio dele. Chegou outro momento, não viveu esse porque estava lá. Então chegou vazio daquele e desse, vazio aqui. Aí você não vive uma semana, um mês, você não vive 2 meses, 3 meses, você não vive um ano, porque é ansioso. Chega um momento na vida que você está assim, ó, pastor, é um vazio, uma angústia, que eu não sei de onde vem essa angústia, esse vazio. Eu digo, vazio é vida não vivida. Foi a vida desperdiçada nos agoras mal administrados. Esse ser subjetivo sequestrado pelo personagem, ele passa a sentir saudade de si. Ele acaba vivendo litígio com aquele pastor lá. Porque ele não pode nem ser o que é na presença de Deus. Então eu falo hoje, Welton, como quem entende as tuas dores. Todos eles imaginam que sabem o que você passa. Tudo imaginação. Eu sei. Porque é semelhante em qualquer canto do mundo. Jesus, o Deus homem, no auge da sua angústia e do inverno da sua alma, nos ensina algumas coisas importantíssimas que o Welton precisa ensinar para o pastor e para as suas ovelhas. Primeiro, se possível, e é possível, nunca viva a sua angústia só. Nunca viva a sua angústia só. O texto diz assim, ó, então foi Jesus com eles. Por que Jesus foi com eles? Teria Jesus necessidade mesmo de alguma coisa? Era uma necessidade mesmo de Jesus? Ou será que de repente Jesus queria ensinar a gente alguma coisa? Jesus está ensinando para mim que a gente não deve jamais, e nem eu nem você, viver a nossa angústia só. Nem Deus, quando homem, quis ser homem sem amigos. Nem Deus, quando homem, quis ser homem sem um companheiro. Nem Deus, quando homem, quis ser homem sozinho. Ele leva Pedro, Tiago e João. Por que ele faz isso, irmão? Ora, para me ensinar que se Deus, quando o homem não pode só, quanto mais Neil e Elton sozinho, vão imaginar que podem sofrer os seus momentos de inverno sozinhos. Não, Deus vai me ajudar. Mas Deus ajuda através de homens. Deus ajuda através de empatia. Deus ajuda através de solidariedade. Deus ajuda através de humanidade saudável. É Deus ajudando. Mas Jesus está me ensinando, Neil, não sofra sozinho, o Elton não sofra sozinho. Deus, homem, não quis ser sozinho. Por quê? E cá entre nós, né, Elton, como nós pastores, temos dificuldade de assumir algumas verdades que dizem respeito a nós e a nossa classe.
Verdades como, por exemplo, de que entre nós há uma inacreditável dificuldade de se fazer amigos. Irmão, a coisa mais difícil é você fazer uma amizade com um pastor. Mas por quê, pastor? Por causa do sequestro dessa subjetividade. Quando a gente se encontra, não é o Elton e o Neil que estão lá, é o pastor Elton e o pastor Neil, o pastor João, o pastor fulano. São os personagens que se encontram. Dificilmente nós nos retiramos e deixamos o PR lá. Como o médico deixa lá, como o engenheiro deixa lá, como o motorista deixa lá. Encontro dos motoristas. Não, é do sujeito. Como é difícil a gente entrar na humanidade de um pastor. Então, se existe uma marca do ministério pastoral no mundo, é a solidão. Solidão. Como disse Rousseau. Rousseau disse que o homem é absolutamente só. Ele diz que existe um ser dentro de mim que só eu sei. Existe um ser dentro de você que só você conhece. A esposa não conhece, o marido não conhece, a mãe não conhece, os amigos não conhecem. Nós e nós. Está aqui. E quando esse homem se encontra, pastor, diz Rousseau, ele desenvolve o script social. Ele é personagem. É como uma reunião como essa aqui. Hoje tem culto na presbiteriana. Aí você foi tomar banho, passou ferro no cabelo, escovou o dente, passou roupa, vestiu tua fantasia e veio. Isso aqui é um culto à fantasia. Ninguém conhece ninguém. Todo mundo se imagina. É uma reunião imaginária. Aí dentro de você é um ser que só você conhece. Você trava dentro de si lutas que só você conhece. Mas por que a esposa não pode saber? Você não a ama? Amo, e é por isso que eu não falo. Minhas. Carregamos angústias que o mais íntimo amigo às vezes diz, posso te ajudar? Não pode. É minha. É sua. E quando nós estamos juntos? Script social. Nós temos um script a cumprir. Temos uma regra a se cumprir, uma ética a se observar. Personagens. Entre nós, essa personagem é muito mais emblemática. Outras verdades que nós pastores temos dificuldade de assumir, de que o título tocou no ego da maioria de todos nós, da maioria de nós. Ah, como esse PR na frente do nome mexe com o ego de alguns nomes. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui ministrar num congresso de pastores lá no Piauí. Lá me encontrei com um camarada que estudou comigo, se formou comigo. Passamos 4 anos no seminário. E ele era o cara mais piadista, o cara mais gente boa, era o cara mais zoador. Toda a turma tem esse cara, né? Que zoa todo mundo gosta dele, aquele cara pra cima, era esse cara. Bom, não via o fulano há mais de 25 anos, isso tem, eu faço 30 anos, deve ter uns 5 anos, então tinha 25 anos que eu não vi o sujeito. Vamos imaginar que o nome do sujeito é João, não é? Mas vamos imaginar. Aí eu estou como palestrante na conferência e o João está lá, como conferencista. Pô, quando eu vi o João, eu falei, pô, cara, é o João. Acabou o culto. Eu fui lá falar com o João. E aí, João, meu brother, quanto tempo? Apertei a mão dele, ele manda. João não, né? Pastor João. Pô. Eu não posso nem dizer para você o que eu disse para ele, porque não cabe no púlpito. Aí, eu mandei ele para algum lugar. Eu falei, deixa de ser bobo, cara. Você vê como é que a gente está doente, não sabe? Eu te chamei pelo nome, e o teu nome para você é uma ofensa. Você prefere o pastor. Eu chamei você pelo nome. João não. Como que João não? Se você não é o João, você é o quê? Se você não é o Elton, o que mais que você seria o Elton? Ah, eu sou o pastor o Elton. A gente adoece tanto que o nosso nome vira palavrão. A gente ofende pessoas que nos chamam pelo nome. A gente humilha pessoas que nos chamam pelo nome. Quem você pensa que é para me chamar de Neil? Eu sou um semelhante. Sou um irmão em Cristo. Sou um companheiro de jornada. Só que
o título toca o ego, demonstrando o quanto o sujeito foi sequestrado pelo título. Ele está cavando a própria cova. E mais, dificuldade de admitir que performance vale mais, muitas vezes, do que essência e verdade. Essência, verdade, quando a gente tira a máscara. Porque quando a gente está junto, só pastores, a gente conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, sai a pergunta fatídica em qualquer lugar do país. Ô Elton, quantos membros tem tua igreja? Números. Como o pastor conta dente, não conta cabeça, ele fala, minha igreja tem 1000 membros. Tem nada, tem 150, ele conta os dentes. É porque os números fazem com que o nome dele pareça mais... Você entendeu como é que é? Quantos lugares cabem na tua igreja? 1.500, nada, ele conta os pés da cadeira. Estou falando besteira, Elton? Estou não, né, irmão? Pois é. Nós temos dificuldade de entender isso. Agora veja, por que nós não somos capazes de ser quem somos? Porque a personagem nos sequestrou. Nós estamos vendo divórcios graçando entre nós. Nós estamos vivendo depressão carcomendo a vida dos ministros de Deus. E o mais triste, o suicídio subiu ao púlpito. Quantos pastores suicidamos? Como pode isso, pastor? Por que Deus não tira a angústia? Deus não tira a angústia, Ele nos capacita para ela. Ele não tira a dor, nos amadurece para poder suportá-la e vencê-la. Jesus levantou morto, mas não tirou a angústia do seu próprio peito. A angústia é algo que a gente vai ter que encarar, irmão. Agora, como que a gente encara? Como Jesus encarou. Com alguém, nunca sozinho. Por que não podemos viver a nossa angústia sozinho? Eu não quero incomodar ninguém, eu não quero aborrecer ninguém, eu não quero não sei o quê. Pois é, quando você diz que não precisa de ninguém, você está alimentando a tua dor. Você, quando despreza o outro, no tempo da tristeza e do inverno da alma, o que você está fazendo é cometendo um suicídio processual. Você está se matando lentamente. Porque Jesus me ensina que eu não posso ver isso sozinho. Por que não, pastor? Porque é no outro, e somente no outro, que conseguimos viver o que para Deus é chamado de ideal. Lá no Éden, Deus cria um homem, e usa o homem para criar todas as coisas. E aí, Deus olha para o homem e traça um triste diagnóstico. Qual é? Não é bom, não ouvi, que o homem esteja só. Quem falou isso? Foi um psicanalista? Foi um psicólogo? Foi um antropólogo? Um sociólogo? Foi um médico? Não, foi o Criador. Agora olha que coisa, irmão, maravilhosa. Deus criou para cada animal uma animalzinha, né, cara? Para o boi uma vaquinha, para o cavalo uma eguinha, para o cachorro uma cadelinha. Para cada bichinho tinha uma bichinha lá para ele. Todo mundo acompanhado. Agora, Adão, diz o texto, Deus o visitava todo dia à tardinha. Todo dia. O boi tinha a vaca, o cachorro a cadela, o galo a galinha. Adão tinha Deus. Mas ainda assim, Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Como que ele está só? Se ele está, o Elton, diante de Deus, é porque Deus entende que nem Deus é suficiente para suprir a necessidade de um homem. Ele formou um igual. O homem sozinho na presença de Deus é um homem completo. É um homem, a partir do diagnóstico do próprio Deus, sozinho. Adão está muito sozinho e está aqui na minha presença. Ora, isso não diz nada para nós? O ideal de Deus é o encontro. Não é bom que o homem esteja só. Possível é, bom jamais. Então, o texto diz que a vida só encontra sabor no encontro. Porque eu posso estar só, mas nunca será bom.
Solidão, não. Solitude, talvez, porque solidão é um estado existencial e solitude é um afastamento temporário. O ideal de Deus é a comunhão. Diz mais o texto, a palavra de Deus. É no outro, e só no outro, que, por exemplo, a imagem de Deus é revelada em nós. A Bíblia não diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Quando é que nós somos imagem e semelhança de Deus? Quando nós estamos juntos. Imagem e semelhança de Elohim. Elohim, no hebraico, é uma palavra plural. Qualquer estudante de teologia sabe disso. Porque o Deus do qual nós somos imagem é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É trino. Deus é uma comunidade. Eu só sou imagem e semelhança de Deus quando eu estou junto de alguém. Sozinho eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu só sou imagem e semelhança de Deus quando eu estou em comunidade, quando eu estou em comunhão, quando eu não estou só. Então, quando eu opto pela solidão, eu estou deformando a imagem do Criador em mim. E a palavra diz mais, irmão. Diz que é no outro, somente no outro, que me torno, escute, de fato filho de Deus. Jesus ensinou isso na sua oração do Pai Nosso. Como é que começa a oração? Comecem para mim, por favor. Vamos lá. Até aí. De novo. Ó. Quem está orando? Sou eu, não é? Mas como é que eu estou orando? Pai? Porque eu não estou orando sozinho. Eu só posso chamar a Deus de Pai se eu tenho um irmão. Ele não é Pai meu, Pai teu. Ele é Pai nosso. Se eu não posso chamar um semelhante de irmão, eu não posso chamar a Deus de Pai. O Pai é nosso, não é meu. Não é teu, é nosso. Entende por que ele subiu com eles? Diz mais, é no outro e somente no outro que eu possibilito que as nossas orações sejam ouvidas. Porque nessa oração nós oramos assim, ó, o pão nosso. Olha o nosso aí de novo. Minhas orações, ou seja, minhas necessidades são supridas, o pão de cada dia. Ou o suprimento para uma existência equilibrada, que traz simbologia no pão, que vira arquétipo. É o pão que recebo, só recebo porque eu tenho alguém para compartilhar. Se o pão não vai ser nosso, eu fico sem pão. Eu fico sem suprimento. Por isso há tanta gente amada de Deus e que ama Deus e que vive vida cheia de faltas e necessidades. Porque ele não é o canal da bênção, ele é o destinatário da bênção. Quando o que Deus dá a ele, nele permanece, dele não passa para mais ninguém. Porque Deus sabe que vai chegar a ele e ninguém mais, ele é o destinatário da bênção e não o canal dela, ele acaba ficando sem. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não? Por que Deus não? Eu falei, será que Deus é ruim? Será que Deus não se importa mesmo? Será que Deus é mau? Será que Deus é diabo? O que Deus é? Não, Deus é bom, perfeitamente bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas é porque a gente se tornou um fim em si mesmo. É no outro e somente no outro. Olha que coisa linda, irmão. Que não só a imagem de Deus se revela em nós, que não só me capacito para ser filho de Deus, Pai nosso, não só me capacito para receber a provisão diária, o pão nosso, como também me capacito para que a presença de Deus se torne real, não verborrágica, não discursiva, não teológica, não filosófica, mas real, presença real. É só no outro. Por quê? Porque Deus resolveu que o seu nome seria Emanuel. O que significa Emanuel? Deus o quê, irmão? Conosco, não é comigo. Conosco. Então, Elton, quando a sua angústia aflorar, quando o seu inverno voltar, porque as estações se sucedem o tempo inteiro, então a gente passa por inverno, daqui a pouco vem verão, outono, daqui a pouco volta o inverno de novo. A vida é assim.
Quando o teu inverno chegar, não entra numa dizer, não, eu sou um homem de Deus e Deus é meu pastor, vai tratar de mim. Você se auto-sabota. A gente sofre em pecado. Por que eu preciso de amigos, irmãos? Porque amigos são aqueles que na angústia são promovidos a irmão. Não é o que diz 17 de Provérbios? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Esse amigo que eu tenho, que você tem, que nós temos, e ao qual nós amamos e pelo qual nós glorificamos ao Senhor, quando nós compartilhamos nossa angústia com Ele, diz a palavra que essa angústia, que é compartilhada em empatia, promove o amigo em um irmão, ou seja, com alguém que eu tenho uma relação quase consanguínea. Ou seja, se de um lado a angústia gera dor, por outro lado, ela pode enriquecer a nossa existência, porque transforma amigos em irmãos, aprimora a relação, nos enriquece. E o que é amizade, irmão, transformada em irmandade? Amizade que é evoluída para a irmandade é a amizade que eu vou chamar de junção de dois mundos. Dois mundos. Nessa junção, o meu mundo e o mundo dele se multiplicam, porque agora são dois. E por que se multiplicou, irmão? Porque eu resolvi não viver o meu inverno sozinho. Solidão não me pega de jeito nenhum. Com isso eu estou dizendo que o nosso mundo, ou o mundo de cada um de nós, será do tamanho dos relacionamentos que construímos na vida. Pastor, minha vida não vale nada, é por causa das relações que você vive. Pastor, eu quero viver 200 anos por causa das relações que a gente vive. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o que a psicologia social diz, produto do meio. Nós somos o que a Bisa dizia, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Nós somos o que a vovó dizia, quem se mistura com porcos, farelo come. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o que a palavra diz, quem se mistura com sábio se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Você é resultado dos seus encontros. Eu sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Você é como é, porque você se relaciona com quem você se relaciona. Então, Elton, quando você viveu os seus invernos, irmãos, porque nem todo dia a gente celebra, como celebramos hoje, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E, na verdade, muitas vezes, tem quem faça culto de celebração, não tem nem razão para celebrar mesmo. Está celebrando o quê, irmão? 15 anos. E está celebrando o quê dos 15 anos? Ah, não, que eu sobrevivi a essa desgraça. Ah, então tá certo. Então, é um sobrevivente. Então vamos celebrar isso. Agora, é isso que a gente deveria celebrar? Não. Deveria celebrar a intensidade com a qual se viveu, a significância com a qual se viveu, a relevância com a qual se viveu, com a alegria transbordante com a qual se viveu, e não o fato de ter sido um sobrevivente disso. A gente celebra a vida, não é o Cronos. Quando que a gente celebra a vida? Quando a gente celebra juntos. Então, nesse dia de aniversário, Welton, a primeira coisa que eu peço a Deus a você, amizades verdadeiras. Não é colega de ministério. Não é parceiro de ministério. Eu não estou falando para o pastor, estou falando para o Welton. Aqueles parceiro para quem você vai abrir o coração, para quem você vai dividir as cargas. É isso que a gente precisa, eu oro para você. Por que a gente precisa de amigos? A Bíblia está cheia de exemplos. Porque amigos fazem da nossa vida uma realidade possível. Há um texto na Bíblia que para mim é apaixonante e eu tenho ele em mim. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros. Aí ele conclui: e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem quer cumprir a lei de Jesus aqui? Eu quero. É só tornar a vida do outro mais leve. Só isso. Ah, pastor, não precisa falar em língua? Não, torna a vida do outro mais leve. Não precisa fazer campanha? Não, torna a vida do outro mais leve. Não precisa fazer sacrifício? Não, só tornar a vida do outro mais leve. Leva a carga, divida a carga aí. Pois é, hoje nós vivemos uma fé extremamente templocêntrica, domingueira, coletiva, performática e litúrgica,
mas pouco humana. Porque, irmão, desculpe, aqui em Barra do Jucuí, Vitória, Vila Velha, deve ser um outro nível de crente. Mas no resto do mundo, irmão, crente geralmente é chato. O crente é impiedoso. O crente tem língua grande. O crente acusa. O crente julga. O crente é peso e não alguém que divide as cargas. Jesus está dizendo que amigos fazem a nossa vida uma realidade possível. Por quê? Levar as cargas dos outros. Porque algumas cargas, Jesus sabia, seriam impossíveis de serem carregadas por nós sozinhos. Por que o Deus homem subiu com eles? Porque ele entendeu que seria demais para ele sozinho. Algumas cargas chegam a nós que é difícil para nós carregarmos sozinhos. Será difícil da gente suportar. E se eu não posso suportar, se eu não tiver um amigo com quem eu divido essa carga, porque essa carga não foi dividida, a minha vida se torna impraticável. Quando eu divido isso, Elton, a minha vida volta a ser praticável. Mas aí você perguntaria assim, mas pastor, na Bíblia não está dito que o Senhor não permitiria que viesse provação sobre nós, que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar? Como é que o Senhor está falando que tem carga que a gente não vai aguentar? Eu não estou falando de provação. Ele falou que não permitiria que nenhuma provação, nenhuma tentação viesse sobre nós que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Só que aqui a gente não fala de provação, aqui a gente fala de má autogestão. Aqui eu falo de gestão equivocada de si mesmo. Aqui eu falo de conduta existencial distinta da vontade do Pai. Há um texto de Jesus, irmãos, em Lucas capítulo 21, 34, 35, que eu acho fenomenal. Olha o conselho que Jesus dá para nós, Elton. Olhai por vós mesmos. Olha só esse texto. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Eu traduzo para você. O Elton, meu filho, não permita que o seu coração se sobrecarregue de glutonaria e de embriaguez. O que é glutonaria? Excesso de quê, irmão? Comida. E embriaguez? Excesso de quê? Comer e beber. Ele está falando daquilo que sustenta a nossa vida biológica. Não coma demais, não beba demais. Ou seja, não empanturre-se do que é humano apenas. Não se empanturre do que é desta vida. Para que aquele dia, daquela vida, pegue você de surpresa. Mas o que é mais importante aqui para mim, que os vossos corações não se sobrecarreguem. Corações se sobrecarregam. Corações se tornam empanturrados. Corações têm limite. Do que ele está falando? Autogestão. Você vai para Provérbios, você vê lá 4:23 de Provérbios, o sábio dizendo assim, sobre tudo que se deve guardar. Concluam para mim. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. A tua vida será a proporção do que habita teu coração. E o que habita teu coração? Habitará a proporção da tua capacidade de autogestão. Se você se autogesta sozinho, teu coração implode. E você deixa de ver o seu coração espiritual, afetivo, bombear a vida para a tua existência. Os rios de água viva não fluem mais porque a gente se autogesta equivocadamente. Portanto, não permitir que a provação fosse maior do que aquela que eu pudesse suportar, tem a ver também com o fato de que ela seria suportável porque eu tenho amigos. Aí agora, irmão, a gente entende por que o diabo tem
tanto interesse em separar os homens? Por que ele tem tanto interesse em divisão, Elton? Por que ele tem tanto interesse em competição, por rachas, por intrigas? Porque ele sabe que para alcançar um filho do Altíssimo, só se separá-lo da comunhão. E hoje ainda corre uma máxima nessa igreja progressista de que a gente não precisa de igreja, de que igreja é uma instituição falida, que instituição não tem nada a ver com Deus. Aí o jovem vai para o mundo, diz que está no mundo por causa da igreja. Não está não, não está porque você não consegue ver em comunhão. Não é bom só. Não é bom só. Então, Welton, invernos fazem parte do ano de qualquer um de nós. Então, nunca se deixe vencer pelo orgulho. Deus não te fez, nem a mim, e nem a nós, super em nada. Você não é super nada. Super homem, super pastor, super capaz, não é super nada. Nós somos absurdamente dependentes de Deus e de Deus na vida de amigos, na vida de irmãos. Na angústia, nós temos um inimigo que, sem que tenhamos estratégias de Deus, ele pode arrefecer até mesmo o poder da obra de Deus em nós, irmão. E a gente não pode brincar com esse inimigo. Deixa eu terminar minha palavra. Primeiro conselho qual foi? Não viva a sua crise sozinho. Segundo, por melhor que seja a amizade, todavia, ela também nunca será suficiente para suprir todas as necessidades. Deus, a despeito dos amigos, precisa continuar sendo prioridade. Jesus subiu com eles, não subiu? Mas depois ele disse assim: ficai aqui, que eu vou ali orar. Eu tenho que carregar meus amigos comigo, mas a despeito dos melhores amigos que eu possa ter na vida, tem que ficar claro que amigo só não é suficiente. Eu preciso ir ali orar. Deus é prioridade. Pesquisa americana, Instituto Barna de Pesquisa, acusa que 71% dos pastores só leem a Bíblia para preparar sermão. A Bíblia não é para devoção do sujeito. É uma ferramenta de trabalho do pastor. Me perguntam, rodando o Brasil e mundo, pastor, por que a igreja ela cresce em número, mas não cresce em influência? A igreja está doente, pastor? Tá. Quem adoeceu a igreja? O pastor. Doentes geram doentes. Um pastor doente adoece a igreja, que adoecido adoece mais ainda o pastor, que mais adoecido adoece ainda mais a igreja, que mais adoecido adoece o pastor. Nós vemos nesse ciclo de adoecimento mútuo, até que nós sejamos alcançados por aquilo que eu chamo a morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Continuamos cantando, pregando, orando, mas mortos. Barra do Jucu não muda, Vila Velha não muda, Vitória não muda, Rio de Janeiro não muda. Muda nada. A gente enche igreja, mas nos vazia celas de prisões. A gente não diminui o número de homicídios. A gente não diminui o número de estupros. A gente não diminui a corrupção. A gente não diminui nada. Precisamos de intimidade com Ele, Welton. É necessário que eu e você usemos a Bíblia como ferramenta para alimentar o povo de Deus, mas é necessário que nós, como pessoas, separemos um tempo só para nós, que a gente ouça o Senhor na palavra sem pensar em mais ninguém, muito menos igreja. Eu e Deus, você e Deus. A Bíblia é a nossa ferramenta, mas ela não é sobretudo ferramenta, ela é alimento de Deus para nós. Nem os melhores amigos podem substituí-lo. Nem os melhores amigos podem fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, não fazer de Deus o primeiro é andar em pecado, porque a Bíblia diz, mais
buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas, não interessa, isso ele acrescenta a vocês. Esquece o do 2 para frente, cuida só do 1. O que é a prioridade na vida? É Deus e o seu reino, então o resto vem a rebote. E aí uma coisa que me angustia é quando a gente vê um crente que está sumido. E aí, como é que você está, irmão? Pô, pastor, estou correndo atrás. Está difícil, estou correndo atrás. Está correndo atrás do quê? Correndo atrás. Pô, quem corre atrás chega em segundo, irmão. Tu tem que correr na frente. Aí a gente vê tanta gente correndo atrás de coisas que atrás das quais a gente não deveria correr. Era só botar o reino em primeiro lugar, que essa coisa corria atrás da gente. Deuteronômio 23, todas essas coisas virão sobre ti e te alcançarão. Mas a gente tira o reino do primeiro lugar e vai tentar correr atrás de coisas. O Senhor está dizendo, você está em pecado, meu filho. Aí nós vemos uma coisa sinistra acontecendo nas igrejas do Brasil. Nós vemos grande parte dos crentes tratando Deus como mendigo, dá o resto do que sobra do dinheiro, o resto do que sobra do tempo, o resto do que sobra do talento, o resto do que sobra das forças, o resto do que sobra de tudo. Então trata Deus como mendigo, mas quer ser tratado como príncipe, como princesa. A gente dá o resto para ele, que é o melhor dessa terra. Temos que fazer dele o primeiro. Por quê? Porque, segundo, na angústia, temos um inimigo que, sem que tenhamos estratégia de Deus, ele pode arrefecer mesmo o poder da obra de Deus em nós. Quando Paulo escreve um dos textos mais lindos da Bíblia, irmão, Romanos 8, ele começa assim, ó, quem nos separará do amor de Deus? O texto é lindo, não é, irmão? O cântico de vitória. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Não. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ora, se nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por que tem tantos de nós que está afastado do amor de Deus em Cristo Jesus? Porque o único que pode me levar para longe dele sou eu mesmo. Por isso, antes de segui-lo, ele diz na sua palavra, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque você é o seu pior inimigo. E a gente começa a se tornar o pior inimigo quando a gente tira Deus do lugar de prioridade na nossa vida. Então, Elton, nós no ministério somos tão desafiados a nos envolver tanto com a obra de Deus que a gente incorre no pecado de se esquecer do Deus da obra. A gente está tão ocupado com as coisas dele que a gente não tem tempo para ele. Então a minha oração sincera, meu amigo, é que Deus, cuja palavra é absurdamente realista, que diz que ele é capaz de fazer ressuscitar um morto, mas não foi capaz de tirar a angústia do próprio peito, dizendo que angústias fazem parte da vida de qualquer ser humano e que nem sempre ele as tira, mas pelo contrário, nos capacita para ela, que ele, nesses próximos anos, se capacite cada vez mais, dando-lhe amigos de verdade, não colegas de trabalho, dando-lhes ovelhas de verdade, e não religiosos que esquentam banco e sustentam a religião. Que Deus te dê a graça de jamais perceber que a personagem se construiu com a sua subjetividade. Que você possa dizer, olha, amo Elton e você levará o pastor junto. É o que eu digo do povo da minha igreja. Quem ama o Neil, leva o pastor junto. Se não ama o Neil, não tem pastor nem Neil. Procura outro lugar. De modo que quando chega o juiz Marcelo, eu amo o Marcelo, não o juiz. Quando eu estou com a médica Alcideia, eu amo a Alcideia e não a médica. Quando está o empresário Roberto, eu amo o Roberto, não o empresário. A nossa relação é humana. Porque as coisas que nós temos
vieram ao reboque. Nós nos encontramos na igreja porque temos uma coisa comum. Todos nós colocamos o reino em primeiro lugar. E as nossas coisas, não importa, foi Deus quem deu e vai continuar dando, esquece isso. E aí, a gente passa pela existência, Elton, parecendo até que a gente não está na existência. Porque a gente vê tanta gente caída, caindo, parando, que a gente diz, meu Deus, por que o Senhor me conduz em tanta vitória, em tanto equilíbrio? Por que não acontece isso comigo? Porque eu sou melhor? Não tem nada a ver com melhor, não. Nem com melhor, nem com pior. Tem a ver com senso de valores. Tem a ver com prioridades. Porque esse texto me falou demais, irmão. Venham comigo. A minha alma está triste e angustiada até a morte. Fiquem aqui que eu vou ali. E ele dá prioridade ao pai. Quando ele volta, os amigos, os 3 que ele separou dos outros, estavam dormindo. Ele está dizendo, os amigos são muito importantes, mas não são suficientes. Então nós precisamos de Deus, sobretudo, e precisamos de amigos. Não só amigos, nem só Deus. Essa tríade relacional, Deus, amigos e nós, fazemos um cordão de 3 dobras. E a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão facilmente. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos isso na prática, sobretudo a você. Deus abençoe. Muito obrigado.